A bondade e a severidade de Deus. Considere as duas coisas. Romanos capítulo 11, de 11 a 24. Antes de começar a ler, uma observação. Eu fiz aqui por questão de identificação para ajudar você. Em vermelho é quando Paulo está se referindo ao povo judeu, aos israelitas, tá ok? E em azulzinho quando ele está se referindo aos gentios. Tu vai te ajudar aí na leitura do texto. Identificando as figuras que Paulo usa no texto também antes de iniciarmos a leitura. Ele faz uma metáfora aqui para explicar a respeito do povo de Deus. A oliveira que ele está usando representa o povo de Deus. A raiz e o tronco dessa oliveira representa então Abraão e os patriarcas e a respectiva aliança que Deus fez com Abraão e com os patriarcas. Os ramos naturais dessa oliveira são os judeus. E os ramos silvestres, ou o que ele chama de oliveira brava, são os cristãos gentios enxertados na oliveira, que é o povo de Deus. A partir disso, então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios. Presta atenção. Pela transgressão deles, está em vermelhinho, deles quem? Dos judeus. Então, pela transgressão dos judeus, a salvação chegou aos gentios para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles, vermelhinho, dos judeus, tudo bem? Resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Olha que interessante como o Paulo está trabalhando. Olha só, se a transgressão, ou o que aconteceu de ruim, né? A transgressão do povo judeu, a diminuição do povo judeu, se isso aí já foi bênção já para o mundo, imagina a plenitude, o momento que Deus vai vir com plenitude para os judeus. Isso vai ser mais bênção ainda para o restante do mundo. Essa é a argumentação de Paulo. Dirijo-me a vocês que são gentios. Visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? O mesmo argumento que ele usou em cima. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Versículo 11 a 16, vamos lá fazer uma retomada. Apresentam os dois resultados da rejeição por Israel do Messias. Quais foram os resultados da rejeição que Israel teve ao Messias? O que isso resultou? Então, primeiro, resultou na conversão dos gentios. A conversão dos gentios ao Deus verdadeiro no fim dos tempos fazia parte da expectativa judaica. Coloquei alguns textos aí. O que não se esperava era que a conversão dos gentios ocorresse antes da restauração de Israel. Isso Paulo chama de mistério. Então, a conversão dos gentios antes da restauração de Israel era um mistério para Paulo. Ele coloca isso no versículo 25 do capítulo 11. O que mais resultou? Paulo espera que a conversão dos gentios provoque ciúmes nos judeus e leve os judeus a reivindicar seu Messias. O Messias é judeu. O Messias é judeu, mas agora ele se tornou o salvador dos gentios, da humanidade. Paulo espera que isso provoque, de certa forma, ciúmes no povo judeu, para que eles reivindiquem. Não, mas ele é nosso Messias. Nós queremos e também acreditar e seguir e considerar esse Messias. E é mais ou menos isso a argumentação de Paulo. Se, porém, alguns dos ramos, olha só, estou colocando em vermelhinho, então ele está dizendo dos judeus. Se alguns dos ramos foram quebrados, e você, azulzinho agora, gentil, e você, gentil,
sendo oliveira brava. Você não estava sendo... Oliveira brava é silvestre, você não estava sendo cultivado. Lembra que o cultivo da oliveira é o cultivo que Deus estava fazendo no Antigo Testamento, construindo, cultivando o seu povo da raiz do tronco dos patriarcas. Deus estava cultivando essa oliveira, a oliveira natural, a oliveira cultivada por Deus. Ele está dizendo que alguns ramos naturais foram quebrados, judeus foram retirados do povo de Deus. E você, gentio, sendo oliveira brava, oliveira silvestre, que não estava sendo cultivada, Deus pega você e você foi o quê? Enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Vocês se tornaram, lembra em outra passagem, filhos de Abraão, herdeiros da aliança dos patriarcas. Israel foi cortado da árvore, o povo de Deus, por causa de sua incredulidade no Messias, e não porque os gentios são superiores. Paulo afirma, porém, que foi a incredulidade dos gentios que abriu espaço para os gentios virem a crer. Somente pela fé e não por obras, os cristãos gentios foram enxertados no povo de Deus. De fato, se os cristãos gentios abandonarem sua confiança em Cristo, eles também serão cortados do povo de Deus. Então, versículo 18. Gentio, não se glorie contra os ramos, não se glorie contra os judeus que foram cortados. Mas, se você, gentio, se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Paulo adverte os gentios cristãos a não menosprezarem Israel, por causa de sua atual incredulidade. Os gentios cristãos são devedores e até mesmo dependentes da herança espiritual do povo de Deus do Antigo Testamento. Os gentios foram unidos, enxertados ao único povo de Deus apenas em tempos recentes. Então você dirá, o gentio vai falar, alguns ramos, quer dizer, alguns judeus, foram quebrados para que eu fosse enxertado. Aí Paulo fala, correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade. Mas você, gentio, continua firme mediante a fé. Quer dizer, não perca a sua fé, porque não é por mérito seu, é por graça, é por Cristo. Nós temos isso na carta toda. É pela justificação, pela graça, salvação pela graça. Então mantenha a sua fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Tema por quê? Se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você, que é o ramo enxertado. Versículo 22. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade. Então, para os judeus que caíram na fé, na incredulidade, caíram da fé para a incredulidade e foram arrancados, considere, Deus foi severo com eles. Mas para você, gentio, considere a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles, os judeus, também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Então, esses que caíram na incredulidade e foram arrancados, Deus pode novamente colocá-los na oliveira, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você, gentio, foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza você foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses judeus, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. O que Paulo está falando é justamente da restauração do povo de Israel prometida. Apesar deles caírem na incredulidade e isso abrir a possibilidade para o evangelho nos salvar os gentios, chegará um momento que esses ramos cortados serão reenxertados ou enxertados na oliveira que eles foram arrancados. Serão feitos povo de Deus novamente, juntamente com os cristãos gentios. E aqui as considerações finais. Primeiro, Israel, ao rejeitar Jesus como Messias,
dá ocasião para Deus demonstrar misericórdia pelos gentios. Paulo espera que a conversão dos gentios desperte ciúmes nos judeus e os leve a aceitar o Messias. Deus demonstra bondade em relação aos gentios, mas severidade em relação aos judeus que não aceitaram o Messias. Dos versículos 11 a 24, Paulo faz uma séria advertência aos cristãos gentios que não menosprezem os judeus. Veremos nos capítulos 14 e 15 ainda de Romanos que Paulo espera promover unidade entre gentios e judeus nas congregações em Roma. No futuro, porém, Deus demonstrará bondade a Israel, mas severidade aos gentios que caírem em incredulidade. E última consideração, importante destacar que há presta atenção aqui no um povo de Deus somente, não são dois. Deus não tem o povo Israel e o povo igreja, só tem um povo de Deus que está sendo cultivado desde o Antigo Testamento e que os cristãos salvos em Cristo foram enxertados. Então, vamos lá. Importante destacar que há um povo de Deus somente, formado por aqueles que nas eras do Antigo Testamento e Novo Testamento creram ou creem em Deus e não em suas próprias obras. Meu irmão, considere a bondade e a severidade de Deus. E você, cristão gentil, foi alcançado pela bondade, pela misericórdia e graça, pelo Evangelho que salvou. Seja grato a Deus de todo o seu coração. Deus abençoe você.